Hoje, a gente vai mergulhar fundo num dos casos mais comentados e, vamos dizer, dramáticos do mercado de fundos imobiliários, o colapso do EDGA 11. Fica a pergunta: como é que um fundo que parecia ir bem, de uma hora para outra, simplesmente para de pagar os cotistas? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Imagina a sua situação, o investimento que foi pensado para gerar aquela renda todo mês e, de repente, essa torneira seca. Foi exatamente esse o pesadelo que milhares de investidores do EDGA 11 viveram. A grande questão que guia toda essa nossa análise é: o que afinal deu tão errado? Vamos descobrir passo a passo. Bom, tudo começou com um anúncio que caiu como uma bomba. Foi o epicentro do terremoto, a suspensão total dos pagamentos do fundo. E pior, por tempo indeterminado. E aqui está a declaração oficial preto no branco. Em julho de 2025, o administrador do fundo, o BTG Pactual, soltou este fato relevante. A mensagem foi, para dizer o mínimo, brutalmente clara. Por causa de calotes gigantescos dos inquilinos, não ia ter mais distribuição de rendimento nenhum. O motivo? Um prejuízo enorme que precisava ser coberto primeiro. E aqui está o tamanho do problema. O prejuízo acumulado, mais de R$885 mil. Esse número não é só uma estatística fria, é literalmente a cena do crime que a gente está investigando. Isso aí representa aluguéis que não foram pagos, condomínios e IPTUs atrasados que o próprio fundo teve que bancar, tirando do dinheiro que deveria ir para os investidores. Para a gente ter uma ideia mais palpável, esse prejuízo todo dá o equivalente a 23 centavos por cota. Pode não parecer muita coisa, né? Mas, se a gente pensar que no último mês o fundo pagou só 8 centavos, a matemática fica bem cruel. Ia precisar de quase 3 meses de pagamentos normais só para zerar essa dívida. Isso, claro, se nenhum outro problema aparecesse no caminho. Então, a pergunta é: como se chegou nesse ponto? Uma crise desse tamanho não nasce do dia para a noite. Ela foi o resultado de uma combinação de fragilidades, de vulnerabilidades que já estavam ali, escondidas. Vamos agora dissecar os fatores de risco que juntos criaram a tempestade perfeita. A análise aponta para 3 culpados principais. Primeiro, o risco de ser um fundo monoativo, ou seja, de um ativo só. Segundo, o risco geográfico, de estar localizado numa região bem complicada. E terceiro, o risco operacional, que nada mais é do que uma falha crônica na gestão desses aluguéis. Vamos ver como cada um desses pontos contribuiu para o desastre. O EDGA 11 tem o que a gente pode chamar de uma falha de nascença. Ele é dono de um único imóvel, o edifício Galeria. Pensa bem, num fundo com vários imóveis, se um inquilino não paga, a receita dos outros ajuda a compensar. Aqui, não. Quando o inquilino importante dá calote, o impacto é direto, é catastrófico. Afeta 100% da geração de caixa. Não tem para onde correr. E, para piorar, vamos falar da localização. O centro do Rio de Janeiro vem sofrendo bastante com a saída de empresas para áreas mais novas, deixando para trás um monte de prédios antigos. Isso cria uma pressão gigantesca para baixar os aluguéis e, claro, aumenta muito o risco de vacância e de inadimplência. Foi exatamente o que aconteceu aqui. E olha, o histórico já mostrava que a crise não foi um raio em céu azul. Os problemas vinham de longe. Lá em 2020, no meio da pandemia, o fundo já sofria com calotes. Em 2025, os alertas ficaram mais altos. Em fevereiro e março vieram os primeiros impactos negativos, mas em julho a situação simplesmente explodiu. Agora, vamos ver o ponto de ebulição. Todos esses riscos que a gente falou, acumulados, tiveram um efeito direto e devastador no bolso do investidor: o colapso total dos dividendos. Os números mostram a velocidade dessa queda. Essa tabela aqui é quase a crônica de uma morte anunciada. Em maio de 2023, o fundo pagava 15 centavos por cota. No começo de 2025, já tinha caído para 12. Em junho, foi o último suspiro, só 8 centavos. E em julho, o colapso, 0. Essa queda livre era um sinal claríssimo de que algo muito, muito grave estava acontecendo nos bastidores. Com a renda indo embora, como é que o mercado reagiu a tudo isso? Bom, a resposta é clara e direta e ela está na enorme diferença entre o valor oficial do fundo e o preço que os investidores de fato estavam dispostos a pagar por ele na bolsa. E aqui o ponto é crucial. O valor contábil de cada cota, o famoso valor patrimonial por ação, ou VPA, era de quase R$ 47. Só que na bolsa ela era negociada por menos de 15. Isso é um mercado gritando a plenos pulmões que não acreditava mais no valor oficial daquele ativo. Esse número, 0,32, representa a relação entre o preço e o valor patrimonial, o famoso P sobre VPA. E o que isso quer dizer na prática?
significa que o mercado estava precificando o fundo com um desconto de 68%. Basicamente, os investidores estavam dizendo que o ativo valia só 32% do que estava registrado lá na contabilidade. Isso tudo nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Um desconto tão brutal como esse é um sinal de um ativo quebrado, de um risco que não vale a pena correr? Ou será que poderia ser uma oportunidade única, uma aposta numa recuperação futura? A análise da fonte aponta para uma resposta bem clara sobre isso. Com base em toda essa análise, com esse cenário todo na mesa, quais são os caminhos possíveis para o futuro do fundo e, claro, dos seus investidores? Vamos explorar os cenários que foram desenhados. A análise traça 3 futuros possíveis. O mais provável e, infelizmente, o pior deles é que a suspensão dos pagamentos se arraste até 2026 e o valor do imóvel seja oficialmente reduzido para refletir a nova realidade. O cenário base, com baixa probabilidade, prevê a volta de dividendos bem modestos lá para meados de 2026. E o melhor cenário, que é puramente especulativo, seria a venda do prédio. E aqui, o veredito final da análise. A recomendação formal é de venda. Mas por quê? Simples. O risco central é incerteza. Ninguém sabe dizer por quanto tempo essa suspensão dos dividendos vai durar. E para quem investe buscando renda, essa incerteza é fatal. A crise do DGH11, no fim das contas, deixa uma pergunta muito forte no ar. Quanto vale um ativo que não gera caixa? O mercado parece que já deu a sua resposta.